Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem? Eu venho deixar uma palavra da parte do Senhor para o coração de vocês nessa noite, que se encontra aqui no livro de Salmos, número 34. Porém, eu vou deixar alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração, que é aqui no versículo 15 em diante, onde o Senhor fala assim, ó: Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarregar da terra a memória deles. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Glória a Deus. Eu cheguei do culto, irmãos, e na verdade eu não ia gravar, porque eu só entro aqui quando Deus coloca o meu coração. Não sou de ficar entrando aqui para tá falando de mim, falando coisas que não tem nada com nada, sabe? Eu só falo mesmo quando Deus fala ao meu coração. Porque essa é a palavra, essa é a verdadeira palavra de Deus, né? Quando Deus fala, ele coloca o desejo no nosso coração para que nós venhamos deixar uma palavra aqui, né, registrada, para que os irmãos possam também tomar posse dessa palavra. E aqui o Senhor está dizendo que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Quem são os justos da terra? É eu, é você, todos aqueles que procuram servir ao Senhor com retidão, com temor, com obediência, né? E a palavra está falando que os olhos do Senhor estão sobre nós, para que o Senhor possa ver, né? Para que o Senhor possa também ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Muitas vezes nós achamos que o Senhor não está nos ouvindo, mas ele ouve a nossa oração, ele está atento, né? A palavra do Senhor diz também que os olhos do Senhor está sobre os justos e os ouvidos do Senhor também estão atentos ao clamor dele. Então, se você tem orado, clamado, se você tem feito propósito e de repente o Senhor está no silêncio, irmãos, mas saiba que ele está atento às suas orações, ele está com os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de pedir aquilo que você tem pedido ao Senhor. Não sei qual foi o sacrifício que você tem colocado no altar do Senhor, qual foi a sua petição por esses dias, o que você tem pedido para que o Senhor venha fazer sobre a sua vida, mas saiba, Deus ele está trabalhando de forma poderosa, né, irmãos? A gente não tem que deixar de orar, de clamar, de confiar no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. E nós sabemos que de nós não podemos nada, mas nós podemos todas as coisas no Senhor, porque na verdade, irmãos, é o Senhor quem nos fortalece, né? De nós não podemos, nós não temos, mas é o Senhor a nossa força, é no Senhor que nós temos que colocar nossa confiança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos, né, do Senhor estão atentos ao clamor de cada um de nós também. Aqui no 16 fala: a face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar da terra a memória deles. Muitas vezes nós ficamos angustiados, preocupados com aqueles que nos perseguem, com aqueles que têm feito o mal, com aqueles que têm orado o contrário. Mas na verdade, irmãos, a palavra do Senhor diz também que a nossa luta, irmãos, não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, mas a nossa luta, irmãos, é contra as potestades, principados da maldade, né? Os principados desse século. Quem são os principados? São as religiões de demônios, né, que trabalham para, né, tentar nos fazer parar, tentar nos fazer desanimar, nos fazer desistir dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, as promessas. Mas nós não temos, né, que guardar no nosso coração a mágoa, o rancor das pessoas, porque nós sabemos, irmãos, que o Senhor é quem faz por nós justiça, é o Senhor, né? A palavra do Senhor está falando que a face do Senhor está contra os que fazem o mal. Então nós sabemos que é o Senhor quem peleja por nós, e o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Muitas vezes nós queremos falar, nós queremos, né, tirar ali a satisfação, mas nessa noite o Senhor está trazendo essa reflexão ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração. Nós não temos que fazer nada diante daqueles que nos perseguem, aqueles que têm feito mal, nos desejado mal, porque nós sabemos, irmãos, que a nossa justiça é o Senhor quem faz justiça por nós. E os olhos dele estão atentos a tudo que acontece, né? A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão atentos, e os olhos do Senhor também é como chama de fogo.
né? Os seus pés é como bronze polido, né? Nada passa, irmãos, desapercebido aos olhos do Pai. Ele está atento, ele está contemplando tudo o que tem acontecido sobre a sua vida, o que tem acontecido, né? Muitas vezes você tem ficado triste, abatido, e você fala: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está contemplando o que está acontecendo na minha vida? Mas nessa noite eu venho diante de você, né, com a palavra da parte do Senhor. Aquieta o teu coração, descansa o teu coração, porque o Senhor é quem peleja por ti. O Senhor é quem faz justiça por ti. Não queira fazer com as tuas mãos, não queira pagar com a mesma moeda. Deixa Deus fazer, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar, porque somente o Senhor, irmãos, somente o Senhor é que faz por nós justiça. Nós não podemos fazer com as nossas mãos. E nós temos que orar, né, para que Deus faça a obra na vida dessas pessoas. Porque, na verdade, irmãos, a nossa luta não são contra eles. A nossa luta é contra os adversários que usam eles para tentar nos atingir de alguma forma, nos paralisar, paralisar o chamado que o Senhor tem na nossa vida, nos entristecer, né, irmãos? Mas nós temos que somente crer e confiar nas promessas do Pai, porque Ele é fiel para cumprir, né? O 17 vai falar: os justos clamam, o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Muitas vezes você ora e você fala: Deus, eu tô orando, e parece que nada acontece, eu não tô vendo nada. Mas nessa noite eu venho da parte do Senhor deixar também essa palavra no seu coração. Não se impaciente, não se desespere, não murmure. Saiba que o Senhor está assim ouvindo a sua oração. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele está parado. Pelo contrário, Deus não precisa dar sinais para você pelo movimento dele que ele está trabalhando. Se ele se mover, ele está trabalhando. Se ele não se mover, ele também está trabalhando. Por quê? Porque Deus, irmãos, ele é fiel, né? Ele não precisa provar nada para nós. Ele não precisa nos dar prova nenhuma de que ele é Deus. Simplesmente ele é Deus, o nosso Deus todo-poderoso que faz. Se você crê, se você não crê também ele faz. Mas nessa noite eu venho, né, da parte do Senhor, dizer para você: somente creia, porque Deus, ele está ouvindo a sua oração, sim, e no momento certo Deus te dará sinais, né, de que ele é fiel para cumprir a promessa que ele te fez. Ele é fiel para entregar a tua vitória, né? Muitas vezes você pode pensar: Senhor, parece que não vai acontecer. Senhor, eu tenho orado, Senhor, eu tenho feito propósito, tenho me colocado na posição, na brecha, e parece que as coisas não estão acontecendo. Mas nessa noite eu venho dizer para você: acalma o seu coração e somente confia. Confia, porque o Senhor está no controle, o Senhor está agindo no silêncio, nos bastidores. Deus está trabalhando. Ele fala para mim falar para você: aquieta o teu coração e creia na promessa que eu te fiz, porque não foi o homem que te fez promessa. O Senhor fala assim: não foi o homem que te prometeu nada, diz o Senhor, mas sim o Senhor dos exércitos. Ele é fiel para cumprir. Por acaso ele é homem para que minta, diz o Senhor para ti nessa noite? Por acaso ele é homem, ele é filho de homem para se arrepender do que saiu da boca dele? Não, irmãos. Ele vai cumprir, sim, ele é fiel. Ele vai cumprir a promessa e muito mais além da promessa. A palavra do Senhor diz que muito mais além daquilo que nós possamos imaginar. O Senhor, ele é fiel. Ele é fiel para fazer, mediante a nossa fé, a nossa confiança. Porque há momentos, irmãos, que Deus permite, né, os ventos bater no barco. Há momentos que Deus permite o barco ir a quase naufragar. Mas nós vamos, né, se lembrar da promessa que o Senhor nos fez. Vamos se lembrar do que aconteceu lá também com os discípulos, né? As tempestades lá forte, querendo afundar o barco. Mas quem era, irmãos, que estava no barco? O Senhor. E o Senhor não estava só no barco dos discípulos. O Senhor está no meu barco, o Senhor está no seu barco, mediante você crer, mediante você confiar, irmãos. Pode ter certeza que no momento certo, na hora certa, Deus, ele vai cumprir. Ele não vai chegar antes, ele não vai chegar depois. Ele manda dizer, ele vai chegar na hora certa, no momento certo. Porque ele não é Deus de desordem. Ele é Deus que chega no momento certo, na hora certa, para cumprir aquilo que foi falado, aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu para a tua vida. Amém, irmãos? Olha, o 18 está falando aqui: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O que é um coração quebrantado? É nós termos um coração, irmão, cheio de confiança, de fé, de mansidão, né? É nós ter um coração cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é ele que nos quebranta.
É o Espírito Santo que nos quebranta. E como que nós vamos ter um coração quebrantado? Mediante o quê? A nossa oração, a nossa fé. Você pode ver que todo aquele que tem um coração quebrantado, muitas vezes ele se ajoelha ali para orar, ele começa a chorar. Por quê? Porque o Espírito Santo já tocou o coração dele. Porque ele tem a essência de Deus dentro dele. Porque ele tem um coração cheio de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos essa essência, irmãos, dentro de nós, muitas vezes o inimigo das nossas almas, o inimigo da minha alma, da tua alma, ele vai usar os adeptos dele para tentar vir. Muitas vezes ele vai vir com a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus vai permitir ele vir no teu caminho, no meu caminho, para ver se realmente nós está com o coração quebrantado, com a mansidão, né? Com o nosso coração ali contrito a Deus, cheio da presença do Senhor. Por quê? Porque o mal não resiste à presença de Deus. E a palavra do Senhor está falando que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Nós não podemos guardar no nosso coração a mágoa, a ira, o rancor, a amargura, irmãos. Isso nos traz enfermidade, isso nos traz muitas coisas maus, né, ruins. Nós temos que pedir para que o Senhor limpe o nosso coração, para que o Senhor limpe a nossa alma, para que o Senhor nos dê, como Davi disse, né? A palavra do Senhor fala que Davi pediu para o Senhor um coração contrito e quebrantado, para que a presença do Espírito Santo não se afastasse dele. E é o que nós temos que pedir para o Senhor, para que o Senhor não venha deixar que o inimigo venha mudar a nossa essência, porque a nossa essência, irmãos, é a essência de Deus. Nós temos que ter a essência de Deus dentro de nós, a essência do Espírito Santo, o verdadeiro Espírito Santo. Porque existem muitos espíritos, mas o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele é único. Ele é único. E é essa essência que nós temos que ter dentro de nós. Então, eu não sei como está o teu coração, mas se tiver alguma mágoa, algum rancor no teu coração, peça para que o Senhor nessa noite venha visitar o teu coração, para que o Senhor venha limpar o teu coração, para que o Senhor venha trocar o teu coração, para que Deus venha, né? Para que Deus venha te dar um coração novo, um coração cheio de paz, de alegria, um coração cheio de fé, de confiança. Eu peço para que Deus nessa noite visite o teu coração, para que Deus remova toda mágoa, toda amargura, rancor, toda angústia da tua alma. Que o Senhor venha te dar um coração cheio, cheio da essência do Espírito Santo de Deus, da presença do Senhor Jesus. Porque essa presença, irmãos, ela é maravilhosa. Quando nós está com a presença do Senhor dentro de nós, a nossa alma ela descansa, a nossa alma anseia pela presença dele, em buscar mais dele, em querer mais dele, né? Então que nós possamos nessa noite se aproximar mais do Senhor, porque mediante nós se aproximar mais do Senhor, irmãos, o Senhor vai se achegar a nós, porque perto está o Senhor, dos que têm o coração quebrantado, né? E salva aqueles que são contritos de espírito, que tem um coração quebrantado ali debaixo de oração, né? Muitas vezes o inimigo quer colocar dentro de nós a ira, a raiva. Por quê? Porque o adversário da nossa alma, irmãos, ele vai no ponto fraco nosso. Se antes de aceitar Jesus como seu salvador, você era uma pessoa irada, uma pessoa estressada, pode ter certeza, ele vai procurar o ponto fraco. Onde ele encontrar o seu ponto fraco, irmãos, ele vai ali trabalhar, ele vai ali maquinar para que a sua essência ela venha a ser mudada constantemente. Mas por isso é importante nós pedir para Deus, né? Filtrar as nossas emoções, né? Filtrar ali os nossos pensamentos, entrar nas nossas emoções, para que o inimigo não venha ter brecha, não venha ter acesso aos nossos sentimentos. Para que somente o Espírito Santo possa, né? Permanecer dentro de nós e operar as maravilhas que ele quer operar dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Olha, e seguindo aqui, ó, o 20 ele fala, ó, o Senhor fala, ele guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. E o 19 também fala, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Muitas têm sido as suas aflições, o Senhor fala, muitas têm sido as suas aflições, mas eu estou no controle, eu estou trabalhando por ti, você não está só, você não está sozinho, você não está sozinha. Eu, o Senhor, pelejarei por vós e vós calareis, porque há situações que não é para você resolver. Há coisas que por mais que você queira, irmãos, você não vai conseguir resolver. É preciso confiar, é preciso deixar Deus fazer com as mãos dele. E muitas vezes o Senhor fala ao meu coração, você tem se impacientado, você tem se angustiado, você tem ficado aflito. Por quê? Por que aflige a tua alma? Por que tem te desesperado?
Se eu já falei, diz o Senhor, que eu vou fazer, que eu vou agir, que eu vou resolver. Aquieta o teu coração, descansa a tua alma no Senhor. Entrega as tuas aflições para mim nessa noite. O Senhor está mandando eu dizer aqui para alguém. Coloque essas aflições nas minhas mãos. Coloque esse fardo nas minhas mãos. Ei, deixa eu fazer, deixa eu agir. Decanta, subcomanais. O Senhor fala assim, ó, deixa eu fazer com as minhas mãos, deixa eu agir. Deixa eu trabalhar, não interrompa o meu trabalhar, diz o Senhor, porque você não vai conseguir com as tuas mãos, diz o Senhor. Mas eu, o Senhor, faço de forma perfeita, entrego de maneira perfeita ao meu tempo, para tu saber que eu sou, diz o Senhor. Amém, irmãos? Eu estou muito feliz, né, de entrar aqui. Eu quero deixar para vocês, né, falar assim para vocês que não vai ser sempre que eu vou entrar, mas pode ter certeza, irmãos, que sempre que Deus colocar uma palavra no meu coração e eu sentir o desejo da parte do Senhor, porque não basta só eu entrar aqui para falar, eu tenho que ter algo para falar da parte de Deus. Eu tenho que ter algo, eu tenho que ter a palavra, porque a palavra não é minha, a palavra é do meu Deus. E toda vez que o Senhor, né, falar o meu coração, irmãos, para mim entrar aqui, tendo uma palavra da parte dele, pode ter certeza que eu vou entrar para deixar o coração de cada um de vocês uma palavra da parte de Deus. E eu creio que essa palavra, irmãos, sendo ela da parte do Senhor, uma vez essa palavra sendo da parte de Deus, irmãos, ela não volta vazia, ela nunca vai voltar vazia, mas ela vai ter efeito na minha vida, na tua vida, porque aquilo que sai da boca de Deus, irmãos, tem efeito, apraz para aquilo que é para ser, né? Então eu creio que essa palavra, irmãos, vai chegar a cada um coração nessa noite. Eu creio que Deus vai colocar essa palavra para chegar no coração de cada um de vocês, né? Deus vai fazer pessoas ouvir essa palavra, pessoas que estavam pedindo resposta para o Senhor, pessoas que estavam pedindo uma confirmação para o Senhor, pessoas que estavam dizendo, Senhor, fala comigo, eu não estou aguentando mais o teu silêncio. E nessa noite o Senhor fala, ei, ainda que eu esteja em silêncio, saiba que eu sou Deus. Ainda que eu esteja calado, saiba que eu continuo sendo todo-poderoso, que realiza sonhos, que cumpre promessa, que faz o mar se abrir, ainda que o mar estiver fechado. O Senhor manda dizer aqui para alguém, você pode estar olhando para todos os lados, pode não estar vendo a saída, mas eu, o Senhor, eu faço caminho no meio do mar, eu, o Senhor, eu faço a provisão chegar, ainda que você olhe e você não vê saída, não vê caminho, não vê nada, mas eu, o Senhor manda dizer aqui assim para alguém, eu, o Senhor, eu abro, eu faço, eu desfaço e torno fazer de novo, para que saibas que eu sou, diz o Senhor aqui para alguém. Amém, irmãos? E eu deixo essa palavra da parte do Senhor, não foi uma palavra falada por mim, foi uma palavra que Deus colocou no meu coração, porque eu falei, Deus, eu vou falar o quê para as pessoas? Eu não tenho o que falar de mim, mas o Senhor falou assim, eu vou te dar a palavra. Como o Senhor falou também a Jeremias, as palavras que eu colocar na tua boca, Jeremias, tu vai falar, né? Aonde eu te mandar, Jeremias, tu irá, porque é eu, o Senhor, que me responsabilizo pela tua vida. O Senhor fala para Jeremias, né? Lá no primeiro número 1, né, do livro de Jeremias, o Senhor fala para Jeremias, referente ao chamado de Jeremias. E aqui o Senhor fala também, né, o Senhor traz no meu coração muitos Jeremias que está aqui, né, ouvindo essa palavra, e o Senhor fala, abre a tua boca, no abrir da tua boca eu colocarei a palavra, eu colocarei a palavra na tua boca, não te preocupe, somente abra a boca e deixa eu te usar. Porque eu te escolhi como instrumento, diz o Senhor. Eu te chamei como profeta para tu abrir a boca e profetizar. Falar aquilo que eu mando, fazer aquilo que eu mando. Aí muitas vezes você fala, Senhor, mas está difícil, Senhor, parece que eu não estou vendo as coisas acontecer, mas o Senhor manda dizer, começa a trabalhar para mim. Começa a cumprir o chamado que eu te dei. Começa a deixar eu te usar como eu quero. Porque não é do jeito que você quer, é do jeito que eu quero. Foi eu que te chamei, diz o Senhor assim para alguém nessa noite, foi eu que te escolhi. O chamado não é teu, as ferramentas não são tuas, diz o Senhor, mas as ferramentas são minhas. Né? Porque naquele grande dia, irmãos, Deus vai requerer as ferramentas, Deus vai querer os dons que o Senhor nos entregou. Eu não sei qual é o dom que Deus te deu, não sei se o teu dom é de intercessão, de você orar pelos enfermos, eu não sei se o seu dom é de tomar conta de alma, eu não sei o que você faz, mas o Senhor fala, eu te entreguei dons, o Senhor fala assim na minha boca, eu te entreguei talentos, e naquele grande dia eu vou requerer os talentos que eu te dei, eu vou recobrar de ti,
por não ter feito aquilo que eu tenho falado para ti. Saibas que eu te uso, diz o Senhor, e saibas que eu sou contigo. Não tenha medo de deixar eu te usar. Não tenha medo, não se reprima, diz o Senhor aqui para alguém. Porque eu me responsabilizo, filho. Eu me responsabilizo, filha, aonde tu for, por onde tu andares, filho. Por onde tu andares, filha, eu colocarei o meu anjo para ir adiante de ti. Eu irei adiante de ti também. Então não te preocupes. Somente não reprima a minha voz, não guarde, mas deixa eu te usar como eu quero. Amém, irmãos? Eu tô deixando o Senhor me usar, né? Muitas vezes o Senhor me tira um pouco do contexto aqui da palavra, porque Ele quer me usar também. Muitas vezes ele também pega no meu pé quando eu não deixo Ele me usar como Ele quer, irmãos. Mas nós temos que deixar. Porque o chamado de Deus, irmão, nas nossas vidas é uma responsabilidade muito grande. Eu não sei na tua vida, mas na minha vida eu sei que estreita quando eu não deixo Deus me usar. Quando eu não deixo Deus me usar da maneira que o Senhor quer. Então, que nós possamos, né, guardar a palavra, que nós possamos, em primeiro lugar, ouvir a palavra e guardar a palavra, mas também obedecer a palavra. Tanto dentro do contexto do que o Senhor falou nessa noite aqui na palavra, livro de Salmos, né, capítulo 34, desculpa, irmãos, atrapalhei um pouquinho, né, nos versículos aqui onde o Senhor me fez ler, né, que é o 15, 16 em diante, que nós possamos deixar, né, que essa palavra venha entrar no nosso coração, guardar essa palavra, mas também obedecer. Aquilo que o Senhor também falou, que não foi dentro do contexto da palavra, porque é o momento que Deus tira nós de dentro do contexto, porque Deus quer falar, né, irmãos? Deus, é igual Ele falou, Ele faz do jeito que Ele quer, Ele usa como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele desfaz para tornar a fazer de novo, Ele é Deus. E que nós possamos, né, irmão, guardar essa palavra, irmãos, da parte do Senhor, porque eu creio que quando nós guarda a palavra, né, ouve a palavra, guarda e obedece, irmãos, nós somos bem-aventurados, né? Nós somos bem-aventurados, porque a palavra de Deus, ela é santa, ela é preciosa. E pode ter certeza que nós fazendo da maneira que o Senhor quer, irmãos, nós vamos, né, receber do Senhor as nossas recompensas, a vitória, né? O Senhor vai se agradar da minha obediência, da tua obediência. É igual Ele falou para mim, né? Eu cheguei da igreja, né? Cheguei há pouco tempo do culto, né? Um culto tão abençoado, onde o Senhor falou grandemente, né? E o Senhor falou comigo, Ele falou, você não vai gravar? Você não vai gravar, não? O que eu pedi para você gravar? E eu ali tentando, irmão, sabe? Tentando ali, não, Senhor, eu já vou, daqui a pouco. O Senhor falou, não, vai fazer o que eu te mando, me obedeça, né? Então eu deixei tudo para lá e vim aqui gravar, né? Vim com muita simplicidade, com muita humildade, porque eu creio, irmãos, que as coisas de Deus, elas são com simplicidade, com humildade, né? Quando Deus manda eu mostrar o rosto aqui, eu mostro, mas quando eu não sinto de mostrar o meu rosto, eu mostro a palavra, né? Porque é a palavra de Deus que tem que vir em primeiro lugar, né? As coisas de Deus, por mais simples que são, mas são lindas, né? A simplicidade de Deus na nossa vida é a coisa mais linda, né, irmãos? E quando nós tem Deus, nós tem a simplicidade dele dentro de nós. Quando verdadeiramente nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos a semelhança, né, da humildade, da simplicidade do Senhor sobre as nossas vidas. Eu queria deixar para vocês nessa noite um grande abraço para cada um que essa palavra da parte do Senhor alcançar, cada um de vocês que essa palavra chegar, que Deus possa entrar no coração, na mente de cada um de vocês, que essa palavra possa alcançar vidas que precisa, né, de uma confirmação, pessoas que o Senhor me mostra que estão cansadas, pessoas que estão em propósito, pessoas que estão buscando resposta e pessoas que têm falado, né, meu Deus, o Senhor não vai me dar um sinal, o Senhor não falou comigo, fala aí, Senhor, na palavra. Senhor, nessa noite traz para você, né, que falou para o Senhor. O Senhor fala que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor, ou seja, Deus está ouvindo, Deus tem ouvido, Deus tem visto a sua situação, tudo que está acontecendo, o que você está passando. Pode ter certeza, irmãos, que nada passa desapercebido aos olhos do Senhor, tá bom? Pode ter certeza disso. Na hora certa, no momento certo, Ele vai chegar com a providência, Ele vai chegar com a resposta. Eu não sei qual é a providência que você está pedindo para Deus, não sei qual é a resposta, mas o Senhor manda dizer que os céus estão em movimento, os céus estão trabalhando ao teu favor. Não está nada perdido, não está nada bagunçado, Deus está no controle de tudo. Pode aos seus olhos estar,
Mas o Senhor manda dizer, começa a olhar pela visão da fé, começa a declarar pela visão da fé que já deu tudo certo, que está tudo no lugar, que Deus já fez a obra, começa já a agradecer pelo teu milagre, porque grande vai ser o testemunho, grande vai ser a obra que o Senhor vai fazer sobre a sua vida, manda dizer o Senhor. Amém, irmãos? Eu quero finalizar, foi um pouquinho grande, eu peço desculpa para vocês, mas eu não posso deixar de falar, irmãos, daquilo que Deus coloca no meu coração. Eu ia somente tirar aqui a palavra, mas Deus também tem a maneira de trabalhar, né, com cada um dos seus escolhidos, né? Deus tem um jeito dele de trabalhar comigo. Mas eu fico honrada, né? Eu fico muito grata ao Senhor por ele me usar como um vaso, como um instrumento, né, nas mãos dele, um pequeno vaso, um pequeno instrumento para levar essa palavra ao coração de cada um de vocês nessa noite. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a noite de vocês, que Deus possa dar uma noite de um sono reparador, de um sono abençoado, tranquilo, e que tudo aquilo que vocês colocaram no altar do Senhor, por intermédio dessa palavra, Deus venha trazer clareza, né, ao coração de cada um de vocês, para que vocês saibam que Deus está no controle de tudo, tá bom? Deus está ouvindo a oração, pode continuar orando, se está em propósito, continua o propósito, não para não. Não para o propósito não, o Senhor fala, continua firme no propósito, porque grande será a tua vitória, entregue. Tá bom, irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus, viu? E tenham uma noite abençoada da parte do Senhor. Eu desejo para vocês, a minha família deseja para vocês também uma noite abençoada, cheia do Espírito Santo, cheia da presença do Senhor Jesus. E um forte abraço, viu, gente? Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus.